Cuidado com a altitude, viu, irmão? Cuidado com a altitude. Não tem nada garantido para vocês, não. Bahia vai enfrentar o The Strongest nessa fase da Libertadores. Depois vai enfrentar dois times assim que ninguém nem conhece. Boston River e o outro é o Nublense. Então, ninguém liga, ninguém conhece. Muito provavelmente, quem passar nesse confronto vai estar classificado para a fase de grupos da Libertadores. Vamos lá, pegar a primeira reação aqui do torcedor do The Strongest sobre esse sorteio aí da pré-Libertadores. El Tigre juega contra Bahía. ¡Vamos! Está bien, está bien, está bien. Está bien. Ninguém respeita mais o Bahia, porra, velho. Está bien, contra Bahía, está bien. Nos salvamos de Boca, nos salvamos de Corinthians, es Bahía contra Bahía. Está bien, chat, está bien, está bien. Nada mal, nada mal. E3. Nada mal, chat, nada mal. E3, vencedor. Se puede, se puede. Se puede, tá? Seguinte, ele pegou a comparação com o Corinthians e com o Boca Juniors. E por que na mente de um torcedor do The Strongest, pegar o Boca Juniors seria mais difícil do que pegar um Bahia da vida? Porque o Boca Juniors está mais habituado a jogar a competição. Já venceu Libertadores, então é um time maior do que o Bahia, ninguém tem dúvidas em relação a isso. Só que assim, o Bahia tá com muito investimento também. E eu não sei se seria mais fácil pegar o Boca Juniors, mais difícil pegar o Boca Juniors, não. Talvez seria até um pouco mais fácil, porque também pro The Strongest jogar aqui na Fonte Nova vai sofrer bastante, viu, irmão? Vai ser um inferno pro The Strongest aqui no Brasil. E aí é o seguinte, qual é a leitura que a gente dá para fazer? Primeiro, óbvio, ele pegou aquela questão do contexto histórico, o Corinthians, concordo com ele até, se salvar do Corinthians é melhor. Se eu fosse do The Strongest, eu preferia pegar o Bahia do que o Corinthians, na dividida, no duelo. Então, pegando esse ponto de vista, até concordo com ele. Com o Boca Juniors, eu não concordo não, sendo bem sincero. Acho que é mais difícil pegar o Bahia hoje do que o próprio The Strongest. Do que o próprio Bahia, foi mal. Seguinte, só para pagar aqui o chaveamento para vocês, o próprio Elton Serra publicou lá no Twitter, e o Cavalinho do Bahia também publicou, o chaveamento dessa pré-Libertadores, né? O Bahia tá aqui, ó, nesse G2. O Bahia vai enfrentar o time da Bolívia, que é o The Strongest. Depois vai enfrentar, passando do The Strongest, se passar no caso, né? Vai enfrentar ou Nublense ou Boston River, que são dois times insignificantes e muito provavelmente o Bahia passa com muita facilidade se passar do The Strongest. Qual é o grande ponto, gente? O próprio Cavalinho do Bahia publicou. O jogo mais perigoso para nós é justamente o primeiro na altitude do La Paz. Se conseguir um mínimo empate, já seria simplesmente perfeito. Não pense que vai ser jogo fácil lá não, viu? 3.600 metros de altitude não é fácil. E os brasileiros que jogaram lá caíram no cacete. Lá ele. E tem até aqui o próprio histórico, né? Dos times brasileiros jogando contra o The Strongest lá na Bolívia. São Paulo apanhou de 2-1, o Atlético Paranaense apanhou por 2-1, o Internacional perdeu por 3-1, o The Strongest empatou contra o São Paulo, aí depois empatou com o Santos, ganhou do Santos, meteu 5 no Atlético Paranaense em 22, em 23 ganhou do Fluminense. E olha que o Fluminense foi campeão da Libertadores nessa temporada de 23. E agora, em 2024, o The Strongest venceu por 2-0 contra o Grêmio. Só que tem um contraponto em relação a isso. Eu não acho que o Bahia, ele empatando, só com empate tá excelente, não. Eu acho que até se o Bahia perder por 1, ou até talvez 2 gols de diferença, eu acho um resultado muito plausível para o Bahia voltar aqui para Salvador e conseguir meter 3-0, 4-0. Quando a gente olha o histórico do The Strongest também jogando aqui em solo brasileiro, o The Strongest não vence aqui há aproximadamente 22 jogos, há exatos 22 jogos, 21 jogos na verdade. O próprio Elton Serra publicou aqui no Twitter, vou trazer para vocês, para deixar mais claro a informação. Ó. O Bahia enfrentará um boliviano na fase 2 da Libertadores e deve ser o The Strongest. O time do La Paz disputa todas as edições desde 2012, mas não vence uma partida como visitante desde 2017. Já são 21 partidas de jejum. Nesse mesmo período, em casa, só perdeu 4 das últimas 22. Então tá claro. Muito provavelmente o The Strongest vai fazer uma ferida no Bahia no jogo da altitude em La Paz, mas no jogo da volta o Bahia vai fazer a ferida no The Strongest. Acho que se o Bahia perder por 1-0, 2-0, eu acho muito viável reverter no jogo da volta aqui em Salvador, aqui no Brasil, no caso, né? Agora, se o Bahia tomar um taca de 3-0, 4-0, aí a trolha pode vir a galope. É possível o Bahia ser eliminado? É. Mas ainda assim o Bahia é favorito contra o The Strongest, que é... Eu nem sei o elenco de quem joga no The Strongest, o grande elenco que o The Strongest tem. Mas assim, eu tô ironizando, tá? O grande elenco. Mas
é um time chato por causa da atitude. Jogo da volta, o Bahia tende a atropelar o The Strongest, fazer 2-0, 3-0. Mas é aquilo, não toma uma goleada no jogo da ida não, porque se tu toma uma trolha de 3-0, pra tu reverter, meu patrão, não vai não, com aquela pressão, aquela loucura, The Strongest fecha a casinha, o Bahia não passa não. Então, se perder por 1-0, 2-0, dá pra reverter. Se empatar, tá classificado. Se o Bahia ganhar lá em La Paz, vai massacrar aqui, vai golear e tende a avançar para a próxima fase da pré e depois avançar para a fase de grupos, porque passando do The Strongest, eu acredito que o Bahia não vai ter muitas dificuldades, não. Contexto rápido aqui, como é que vem o The Strongest, né? Nos últimos jogos. Ontem meteu 8-0 no Deportivo, no Clube Deportivo San Antônio, no Bolo, meteu 2-0 no Real Pari, fora de casa, meteu 6-2 no Oriente Petroleiro e agora vai enfrentar amanhã o Blooming. Quando a gente olha aqui a tabela de classificação do Campeonato Boliviano, o The Strongest aparece na segunda colocação com 60 pontos, com 4 pontos a menos em relação ao Bolívar. E o Bolívar, a análise ela é bem semelhante também. Quem acompanhou o Bolívar nas últimas temporadas sabe. É um time muito chato de ser batido na altitude. E o Flamengo sofreu demais. O Palmeiras sofreu demais. E olha que o Flamengo e o Palmeiras têm elencos melhores do que o do Bahia. A tendência é que o Bahia sofra demais também. O Fortaleza foi enfrentar nessa temporada, foi na Sul-Americana. O Fortaleza pegou na potência na Sul-Americana e tomou trolha. Ou foi 4-1 ou foi 4-1, foi 3-1, mas se eu não me engano foi 4-1 na Sul-Americana. Então, é a altitude, irmão, que vai mandar nesse jogo, não é nem a questão técnica. Os jogadores perdem o fôlego, o time da casa vai voar fisicamente nos primeiros minutos da partida, com o desenrolar da partida também. Então, é sobreviver à altitude e jogo da volta, aí vencer o jogo com tranquilidade. Acho que o Bahia é favorito no confronto para avançar, mas cuidado, viu, irmão? A altitude é que vai mandar, disso aí eu não tenho a menor dúvida, tá? Régua passada no Bahia, a Montenegro Cargas e Traneação é a melhor transportadora que tá tendo. É carga, viu, pai? E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Uma matriz pernambucana, atende coletas e entregas fracionadas, suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Para fechar esse vídeo aqui, é um vídeo um pouco mais curto, para falar agora sobre o Felipe Machado. Bom volante, tá? Bom jogador. Fez até bons jogos no Vitória, inclusive. Tem uma boa bola parada, cobra escanteio, cobra falta, se movimenta bem. Eu acho um bom jogador, cara. Para uma composição de elenco, se eu fosse o Sport, eu iria atrás. Nem pensaria 2 vezes. E a informação é a seguinte, tá em tela para vocês, que o Felipe Machado não permanecerá no Vitória para a próxima temporada. Volante de 28 anos, tem contrato até 2025, mas ele está fora dos planos do clube. Queria no seu time para ontem. Se eu fosse o Sport, eu faria a proposta. Contrata Zé Wellison, contrata Felipe Machado, contrata o Baralhas, a volância tá fechada, irmão. Felipe Machado para compor grupo, para jogar até como uma espécie de falso meio-campista central, jogando ali com o Fabrício Domingos num falso 4-3-3, é útil também. Então, taticamente eu acho um jogador bem interessante, tecnicamente também. Eu gostei das partidas que eu vi dele no Vitória. Óbvio, não é um craque de bola, mas para o Sport que briga para não cair, eu acho que seria uma boa contratação. Parênteses sobre esses histórias de Felipe Machado. Ele publicou aqui uma tela preta e branca e tal, com a camisa do Vitória, e botou vamos que vamos. Ao fundo aqui, no caso, tem uma música rolando, só que eu não vou colocar para não tomar direitos autorais nesse vídeo. E uma parte da música diz o seguinte: você desacreditou do meu potencial, me abandonou no meu caminho. Tipo assim, como quem diz uma indireta para Thiago Carpini, você me abandonou, não gostou de mim. Mais ou menos isso. Eu estou exagerando aqui um pouquinho, mas pareceu ser uma indireta ao treinador Thiago Carpini. Por quê? Tem contrato com o Vitória, mas como ele não vai permanecer, teoricamente, Thiago Carpini não quer utilizá-lo mais para a próxima temporada. Eu queria no Sport, tá? Tá, mais um nome aí para volância que dá para fechar. É fácil? É tranquilo? Eu acho que esse aí até que é mesmo. Por quê? Ele estava no Vitória, ele não estava no Palmeiras, Flamengo, então menos times estão visando ele. E a maioria que vão visar, acho que são times de Série B. E os da Série A, tipo Ceará, Sport, Juventude, dá para buscar, dá para contratar. Eu iria atrás. Bom, rapaziada, é isso. Um abraço para todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Valeu, gente.